Louvado seja o Senhor Jesus, ganhamos uma caneca aqui, professores, agradeço aí em nome dos professores também. Podemos tomar uma água, um chá, né? Um café. Ali embaixo tem um cafezinho lá, que a gente faz de vez em quando, o pastor Marcelo gosta. Aí eu ensinei o pastor Marcelo a tomar água, café sem açúcar, né, pastor? Não é? Aí alguém chegou lá e falou, eu quero um café com açúcar. Eu falei, aqui só tem café de crente, sem açúcar. Vamos ler a palavra de Deus. Queria que os irmãos abrissem em Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler esse versículo 15 para a nossa meditação nessa manhã. Nós temos alguns minutos e depois nós vamos para as nossas classes para aprofundar nesse tema tão importante. E o tema da lição, o tema de hoje, fala sobre domínio, trabalho e mordomia. Domínio, trabalho e mordomia. Eu queria começar com esse texto, depois nós vamos ler outros. E diz assim, queria convidá-lo a ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. Vamos ler todos juntos. Gênesis 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Feche seus olhos. Santo Deus, louvado seja o Senhor pela tua palavra, por essa manhã maravilhosa, por estarmos aqui na escola dominical e porque o Senhor tem usado as nossas vidas. E nós clamamos o teu Espírito Santo que nos use mais uma vez. Use o teu servo como instrumento para trazer a tua mensagem. E os irmãos, todos nós, abra os nossos ouvidos e o coração para recebermos com alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos? O que você acha melhor? Você acha melhor trabalhar ou descansar? Não é? Trabalhar ou descansar? Nós já passamos por um texto que fala sobre o dia do descanso, não é? É bom descansar. Tem um dia certo para descansar. Mas também tem os dias de trabalho, não é assim? E o Senhor diz, 6 dias trabalharás e o 7º santificarás, descansarás. Então nós temos essa importante tarefa. E aqui a lição nos traz 3 pontos interessantes: domínio, trabalho e mordomia. Nós podemos perceber, agora nessa caminhada dessa revista, nós já entramos na esfera cultural, no mandato cultural. E o mandato cultural foi ordenado pelo Senhor ao homem, desde o início da criação, desde o momento inicial. Deus não deixou Adão sem nenhuma atribuição. Deus não fez o jardim do Éden, tudo bonito, tudo bom, e falou assim, fica aí à vontade e não faça nada. Não é? Pode ter aí, aproveitar de tudo isso e não faça nada. Não. Pelo contrário. Deus deu atribuição ao homem. Não é isso? E o homem recebeu essa ordem divina, então, de trabalhar, de dominar sobre a criação, de fazer isso como serviço ao Senhor. E a nossa proposição nessa manhã é exatamente pensar que o domínio, o trabalho e a mordomia são atribuições do mandato espiritual. E quais as características de cada uma dessas atribuições? Eu queria passar rapidamente por cada uma delas. Primeiro, sobre o domínio. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26, e você vê claramente esse texto dizendo, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, nós percebemos que Gênesis está mostrando que o Senhor deu ao homem esse domínio, essa ordem de dominar a criação. E isso não foi simplesmente uma autorização para usar à vontade. Não é dessa forma. O domínio que o homem deveria ter é como aquela parábola que o Senhor traz e fala sobre os servos. Cuida das minas, ou cuida dos talentos. E o Senhor foi para um outro país e os servos deveriam cuidar ali das minas ou cuidar dos talentos. Lucas 19, 13 fala assim, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. E um pouquinho mais, no versículo 15, fala assim, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, o Senhor nos deu a atribuição de dominar sobre a terra, de cuidar de toda a criação. É como aquele pai que sai de casa, meu pai já fez isso algumas vezes, saiu, foi trabalhar, fazer alguma coisa e fala, cuida aí da casa. Aí você vai pegar a casa e fazer aquela algazarra na casa. Então, vou dar uma festa aqui.
de arromba, não é? Não, você vai cuidar da casa. Você vai dominar o que está sob o teu controle ali, o que foi lhe confiado. Então não é uma autorização para explorar toda a criação, mas deveríamos guardar o jardim, guardar a criação, preservá-la, cuidar dela. Hoje o crente deve ter o domínio sobre a criação. Isso não é autorização também para nós subjugarmos, explorarmos, usarmos de qualquer forma. É uma permissão abençoada do Senhor, para que cada um usufrua dos benefícios que a natureza oferece, mas que também cuidem, como uma ordem divina, cuidem do planeta, conservem, preservem. É interessante como a Bíblia traz esse equilíbrio. Alguns extremistas vão para um lado e falam, nós temos que explorar toda a terra, não é? Tudo que está aí, aproveitar. E atuam dessa forma. Outros extremistas falam, nós não podemos fazer nada, não é? Deixa do jeito que está, nem encosta. Deus está colocando, a palavra de Deus está colocando esse domínio, esse equilíbrio correto de usar a natureza, tudo que o Senhor criou de forma correta e conservá-la para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim falou o texto que nós lemos, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. O crente deve ser um exemplo, cuidando da criação do Senhor, da criação de tudo que Deus colocou sob o nosso controle. E quando o texto fala aqui guardar tudo que Deus fez, guardar o jardim, e a gente pode perguntar, mas por que guardar? Além do trabalho de preservar e conservar, também guardar do pecado, né? Do erro, do mal. Como que a gente guarda, então, a criação? Obedecendo a Deus. E Adão e Eva pisaram na bola aqui, porque desobedeceram, não conseguiram guardar. Mas com Cristo nós podemos crer que nós temos uma visão correta da redenção, que o Senhor Jesus está operando em nós. E nós devemos ser os primeiros a ter esse exemplo de usar do que temos na criação, mas também guardar e preservar a terra, de ter o domínio sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós vemos então o trabalho. E o texto que disse, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar. Versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Então nós vemos esse verbo aqui, cultivar. A ordenança do Senhor ao homem, para que ele cultivasse o jardim. No ambiente do campo, nós entendemos que o cultivo é importante para gerar alimento das árvores frutíferas, para preservar cada planta, para conservar o campo, para que ele floresça, para que ele prospere. Então Adão deveria, mesmo às vezes a gente tem essa visão do Éden, não é? Estava tudo certinho, mas Adão tinha atribuição, estava tudo certo, mas Adão tinha atribuição de trabalhar, de manter, mesmo antes da queda, de conservar tudo que estava ali. Isso é a prova de que o trabalho não é uma maldição, mas é uma bênção que Deus deu ao homem, no sentido de dar a ele dignidade, de dar a ele a condição de produzir, de cuidar do seu próprio sustento. Um dia desse eu estava vendo alguém na internet, e foi para um outro país, e ele estava lá, e alguém perguntando, fazendo tipo uma entrevista, e aí, como é que é esse país? O país é bom, tem isso, tem aquilo, só é ruim que tem que trabalhar ainda aqui, né? Mas isso vai mudar também. Então a gente tem essas ideologias aí, que o trabalho é uma maldição, e tem gente que pensa assim, e tem gente que está levando a sociedade a pensar assim. É melhor receber alguma coisa do que dar, do que trabalhar, não é? Mas a Bíblia nos chama, e o Senhor nos dá essa atribuição de produzirmos, de termos o trabalho, e temos cuidado com a preguiça. A preguiça tem tomado conta de muitos dos nossos jovens, que não querem exercer atividade nenhuma, não é? Mas Deus está nos chamando para trabalharmos corretamente. E o pastor Marcelo leu um texto em Tessalonicenses, e o versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de 2 Tessalonicenses, diz assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, a atribuição para que nós trabalhemos, e do nosso trabalho Deus abençoa. Ele que nos dá a condição, Ele que nos traz a chuva, olha que boa a chuva, quanto tempo sem chover, agora essa chuva que está caindo e vai abençoar a terra. E aqueles que trabalham no campo vão colher os frutos, por causa do seu trabalho e por causa da bênção do Senhor.
não é? Alguns têm assim, o objetivo de vida é aposentadoria. Eu quero aposentar e viajar, só viajar, não é? Mas Deus nos chama para o trabalho, mesmo depois que estamos aposentados, é uma bênção porque temos ainda mais tempo para servirmos no trabalho da obra do Senhor, da casa do Senhor. Então, o crente, ele trabalha, eu costumo dizer que nosso trabalho é dobrado, a gente trabalha na nossa atribuição no dia a dia, não é? Nas funções que temos, nas vocações no mundo, mas também trabalhamos na casa de Deus. Mas a nossa bênção também será dobrada. Veremos eternamente com o Senhor, Rei da Glória. Aleluia. João 5,17, Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O exemplo vem do próprio Senhor Jesus. Então, o trabalho do crente é maior? É, por causa da sua dupla atribuição? Sim, mas ele faz isso com alegria, com prazer. Com dificuldade, porque a terra foi amaldiçoada? Sim. Gênesis 3,19, do sol do teu rosto comerás, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vamos ter dificuldade, porque a terra foi amaldiçoada? Sim. Vamos transpirar para produzir? Sim, mas teremos a bênção do Senhor, e Ele está conosco, glória a Deus por isso. E fazemos isso na esperança de que um dia tudo vai ser restaurado. O nosso trabalho não é em vão. Eu fico olhando, por exemplo, o trabalho de dona de casa, que lava vasilha, daqui a pouco chega mais, lava, chega mais, não para, não é? É um negócio assim, limpa a casa, daqui a pouco tem de novo, limpa a casa. Parece que não acaba nunca. Não é? Mas o nosso trabalho diante do Senhor não é em vão, porque depois nós temos a esperança que um dia tudo isso vai ser restaurado. Romanos 8:22, sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. No final o Senhor vai restaurar tudo isso, e tudo que a gente fez, tudo que a gente está fazendo está sendo observado pelo Senhor e seremos abençoados por Ele eternamente. Vamos falar sobre a mordomia. Então, sobre a mordomia, nós podemos pegar a citação de Ricardo Moura. Ele fala assim: mordomia é o entendimento de que não se deve acumular as coisas para si. O mordomo usa o que recebe de Deus para abençoar o próximo. Para abençoar o próximo e não para furtar do próximo. Paulo diz em Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então o Senhor ordena a mordomia, ou seja, devemos ser mordomos do Senhor, cuidar do que é do Senhor. A terra é de quem? É do Senhor. As coisas que Deus nos coloca nas mãos, então, não são nossas, apesar que a gente não tem esse egoísmo assim, de, isso aqui é meu, mas isso é desde criança. Já viu a criancinha pequenininha, você dá um presente, ela pega e segura assim, né? Deixa eu brincar. Não. Você nunca fez isso, né? Não, é meu. Já desde novinho, quem ensinou isso para ela? Já vem de fábrica, né? A nossa natureza caída tem isso. Mas o Senhor está nos chamando a sermos mordomos, cuidarmos do que é dele. Então nós trabalhamos não para o acumular e não abençoar, nós trabalhamos para abençoar os demais, para abençoar aquele que necessita, para abençoar com o nosso talento as outras pessoas. Quando você vai num centro de saúde, que você precisa de um cuidado especial, aí você vê aquela pessoa que foi chamada, que tem aquela vocação de cuidar do outro. E é uma vocação, eu fico impressionado. Tem uns que não têm essa vocação, não é? Vê sangue já começa a tremer. Tem outros que gostam de estar ali, que quer abrir. Não, eu quero abrir um coraçãozinho aqui, quero ver lá dentro como é que funciona. E essa pessoa é utilizada para te abençoar quando você precisa. É a graça de Deus, servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos e com os recursos que nós adquirimos. Essa é a visão que o crente ainda deve ter, de servir ao Senhor. Tudo que fazemos é para serviço a Deus. E não como uma visão egoísta e de acumulação e de ostentação, como o mundo mostra. 1 Timóteo 6:10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Não é esse o caminho é, o que nós temos é para abençoar, e não usar o dinheiro como uma idolatria em nossa vida.
Salomão diz assim, Eclesiastes 4:7. Então considerei outra vaidade debaixo do céu, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida, também isso é vaidade, enfadonho, trabalho. E tem muitos assim, que trabalham, mas para que você está trabalhando? Ah, para trabalhar. E acumulam riqueza, acumulam. Para que você está acumulando riqueza? Para acumular, não é? Mas Deus está nos chamando para sermos servos, mordomos do Senhor nessa terra. E é o Senhor que abençoa o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E o Salmo 128 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, o mandato cultural é uma grande bênção que o Senhor nos dá para cuidarmos da terra, de toda a criação. Certamente esse cenário belíssimo de Gênesis, ele foi manchado pelo pecado, pela queda, e essas funções ficaram prejudicadas. Contudo, Jesus Cristo veio a este mundo e mostrou que é possível servir a Deus em perfeição. Então, hoje nós fazemos isso com uma outra visão, com a visão da redenção, sabendo que o nosso trabalho é abençoado em Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, louvando a Ele, servindo a Ele, santificando o sábado. Já trabalhamos 6 dias e nesse dia especial estamos adorando ao Senhor Jesus, que vai restaurar tudo no final. Como viveremos então? Viveremos criando, cuidando da criação, dominando todos os recursos que chegaram a nós, fazendo da melhor forma possível, avançando na tecnologia, usando os recursos naturais dados pelo Senhor, de forma equilibrada, de forma correta, conservando e preservando para a glória do Senhor Jesus. Como viveremos em segundo lugar? Viveremos trabalhando profissionalmente para a glória de Deus, nas nossas atribuições à terra, no nosso trabalho, no nosso estudo. Todos nós temos vocações concedidas pelo Senhor nessa terra. O crente deve atuar onde Deus os chamou, na área da saúde, na área financeira, na área educacional, na área energética, na administração pública, na administração das empresas, no esporte, na indústria, no comércio, na engenharia, em várias outras esferas. Nós somos chamados, cada um de nós, para atuar conforme o Senhor quer e fazendo bem. Porque quando trabalhamos numa engenharia, fazemos uma boa obra, estamos abençoando as pessoas. Fazemos um bom prédio onde as pessoas estão ali morando. Isso é bênção, é glória para o Senhor. E o Senhor capacitou cada um de nós com talentos para usarmos nessas áreas, para a glória dEle. Como viveremos, meus irmãos? Em terceiro lugar, viveremos também servindo ministerialmente. Além do trabalho profissional, Deus nos chama a atuar na igreja. E para isso Ele nos deu talentos e dons. Todos somos chamados a cumprir uma missão na igreja. A missão de adorar ao Senhor Jesus e de levar o Evangelho a toda a criatura. Qual é o seu chamado específico na obra do Senhor? Assuma ele já e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar com o pastor.